aí, pessoal, como é que estão? Tudo bem? Vamos dar sequência, então, aos nossos estudos, dentro do nosso tema que a gente já começou a conversar. Na aula inaugural, na aula passada, além das boas-vindas, eu comecei a falar para você sobre a importância da gente ter bons hábitos alimentares em nossa saúde. É o pilar básico, é o alicerce para que a gente consiga atingir esses nossos objetivos de longevidade e saúde. Muita gente busca suplementação, pílula mágica, qual suplemento, etc. Mas a gente tem que ter em mente que, para um suplemento funcionar, e a gente vai falar sobre suplementação aqui no curso, nas aulas mais adiante, a gente precisa construir uma base, um alicerce de hábitos saudáveis que vão funcionar como um terreno para que esse suplemento, como uma semente, floresça, cresça e funcione. E a base disso é a alimentação. Então, eu falei um pouco sobre os conceitos iniciais ali para vocês na primeira aula, e a gente vai hoje aqui dar sequência falando sobre os macronutrientes, para que vocês entendam, na hora que vocês vão comer, escolher alguma coisa para comer, fazer o seu próprio planejamento alimentar, fazer as boas escolhas alimentares, vocês possam entender o que vocês estão comendo e qual é o efeito daquele alimento no seu organismo. Então, assim, todas as coisas que a gente come, que a gente ingere no nosso dia, elas se enquadram em macronutrientes. Quais são eles? Carboidratos, proteínas e gorduras. Esses são os macronutrientes. A gente tem os micro, as vitaminas, os minerais, os nutracêuticos, os polifenóis, mas os macronutrientes, eles estão enquadrados nestes grupos. E lembrando que um alimento em si, ele pode ter um pouco de cada um. Por exemplo, um bife, uma carne, ela tem proteína e ela tem gordura, vários tipos de gordura. Então, nem sempre um alimento ele é só um macronutriente, mas ele tem a prevalência daquele macronutriente mais importante. Hoje a gente vai começar aqui falando sobre carboidratos. Por que eu já dou início nos carboidratos? Primeiro, porque é o macronutriente que as pessoas mais consomem no dia a dia. E isso é o grande causador das doenças crônicas, dos problemas. Vamos dividir os carboidratos em dois grupos para vocês entenderem: carboidrato simples e carboidrato complexo. O simples é aquele carboidrato que ele é facilmente e rapidamente digerido, absorvido na forma de glicose e com uma carga alta de glicose rápida. Então a gente tem aí um índice glicêmico e uma carga glicêmica elevada, no qual a entrega da glicose, que é o fruto final do metabolismo digestivo dos carboidratos, é entregue no seu sangue de forma muito rápida e muito intensa. Isso a gente está falando do conceito de índice e carga glicêmica. O carboidrato simples e refinado, ele geralmente é processado, ele não se encontra in natura, na natureza. Então, por exemplo, o açúcar refinado, o açúcar cristal que você usa em casa, ele é o carboidrato simples refinado, que ele tem ali somente um disacarídeo, que é a sacarose, formada pela frutose e pela glicose. E rapidamente é quebrado e isso é entregue na sua corrente sanguínea numa carga alta, elevando os níveis de insulina, aumentando o risco de você ficar resistente, aumentando a reserva de gordura na forma de triglicerídeo, aumentando a inflamação, ou seja, engatilhando os processos de adoecimento que a gente falou um pouco lá na live inaugural, na live do mestre. Então, você tem que se atentar a evitar o máximo o consumo desses carboidratos simples e refinados, que no final das contas vira glicose. Quais são os grandes exemplos? Então, açúcar, todos os farináceos, tudo que se transforma em farinha, farinha de trigo, farinha de milho, fubá, mandioca, polvilho, farinha de arroz. Por mais que sejam farinhas, às vezes, que você entende, é saudável, porque é sem glúten, não tem o glúten da farinha de trigo. Mas também são carboidratos simples, refinados, processados, e que se constrói alimentos também processados. Um exemplo, quando você pega a mandioca, o aipim, né, a macaxeira, tira ela da terra, você a cozinha, aquilo ali é um carboidrato complexo. Primeiro que é in natura, aquilo é realmente o alimento integral, o carboidrato integral, saiu da terra, saiu da natureza, você cozinhou e está comendo ele na sua forma íntegra. Ele tem fibras, ele tem minerais, tem vitaminas. Você pode regar ali com azeite, você aumenta ali a dificuldade de absorver a glicose, porque você coloca uma gordura associada. Então, são mecanismos, são estratégias para diminuir a absorção do açúcar, da glicose, desses carboidratos. Então, os complexos, eles são interessantes, mas quando você pega essa mesma mandioca, esse mesmo aipim, essa mesma macaxeira, e o transforma em uma farinha de mandioca,
polvilho, até mesmo a farinha de tapioca, você refinou, jogou fora a fibra, jogou fora minerais e está ficando ali somente com o amido, somente com o carboidrato. O restante ficou, o que enriquecia ele, deixava ele complexo para o seu aparelho digestivo, ficou para trás. Então, você está mantendo ali somente o açúcar. Então, utilizar farinhas brancas, refinadas, e os produtos que se fazem com essas farinhas, um pão de queijo que é feito com polvilho, biscoitos, bolachas, bolos, etc., você está consumindo carboidratos simples. Então, estes são os alimentos que a gente deve evitar o máximo possível de consumo. Principalmente se a gente quer perder peso, perder gordura e ter longevidade e saúde. Por quê? Toda vez que você come muito desses alimentos, açúcares, farináceos, pães, bolos, biscoitos, os panificados, feitos à base de farinha, que tem ali leite de vaca, que tem ali açúcar na sua composição, é um produto altamente processado, refinado. Toda vez que você come isso várias vezes ao longo de um dia, todos os dias da semana, o que está acontecendo com o seu corpo? Você está sempre recebendo muita glicose, muita energia. Não falei que o metabolismo final dos carboidratos é a glicose, é o açúcar. Por mais que não seja doce na boca, é doce no sangue. Arroz branco é um grão refinado, ele não é branquinho ali na natureza, também é carboidrato simples. Então, toda vez que você ingere muito desses alimentos, o que está acontecendo com o seu corpo? Você precisa, demanda cada vez mais de uma secreção, de uma produção de insulina cada vez maior. E aí, muita glicose no sangue, muita insulina sendo necessária. Rapidamente, essa glicose tem que ser armazenada em algum lugar. Se você é sedentário, então não gasta ela na atividade física. Seu corpo armazena ela completamente. Toda a glicose ingerida, absorvida, ela é armazenada, se não queimada numa atividade. E armazenada onde? Na forma de triglicerídeo. Isso se torna um glicerol junto com a insulina, pega os ácidos graxos das gorduras circulantes, que seriam uma ótima fonte de energia, aprisiona-se isso numa molécula de triglicérides, e aí vai para subcutâneo, vai para fígado, e você começa a ganhar peso, a ter essa toxicidade energética, no qual seus estoques de glicogênio muscular já estão lotados, e aí você começa a armazenar gordura. Tudo por conta desse estímulo. Excesso de glicose circulante sendo absorvida pela sua alimentação, insulina lá em cima, e você vai cada vez mais absorvendo, ficando com excesso de peso, com gordura no fígado. E toda vez que você tem essa carga alta de insulina, tirando a glicose que você consumiu no sangue e armazenando, o que você vai ter de novo? Fome. Você vai sentir fome para comer mais. E geralmente mais vontade de comer carboidrato. Entra num ciclo vicioso. Está comendo mais, armazenando mais, insulina alta, rapidamente a insulina tira a glicose do sangue e armazena na forma de gordura, você vai comer de novo. Por isso que o carboidrato traz uma saciedade pequena, temporária, diferente da gordura, diferente da proteína, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então esse é um mecanismo. Se você está ali tentando perder peso, emagrecer, mas está com a insulina elevada, comendo muito carboidrato, mesmo fazendo atividade física, você está com o mecanismo de ganhar peso ligado. E você não vai emagrecer, não vai queimar os seus estoques de gordura. A gente tem que virar essa chave. E o segredo é diminuir esses níveis de insulina, diminuindo o consumo desses carboidratos simples e refinados. Para o adoecimento, e é o que gera doença crônica degenerativa, a base, o denominador comum das doenças crônicas degenerativas, que são os vilões da sua longevidade, da sua saúde, câncer, Alzheimer, Parkinson, diabetes, obesidade e todas as doenças que vêm com obesidade, síndrome metabólica, hipertensão, todas essas doenças elas estão vinculadas a um processo único, cujo disparo é a glicação, que vem desse mecanismo de comer muito açúcar, de comer muito carboidrato simples e refinado. Aí você glica, carameliza as proteínas circulantes no seu corpo, carameliza a albumina, carameliza a hemoglobina, tanto que você mede isso no sangue, a forma de ver glicação é hemoglobina glicada. Se a sua hemoglobina glicada está alta, as outras proteínas também estão glicadas, a albumina, as lipoproteínas. A lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL, carrega o colesterol do fígado para a periferia, e aí sim traz problema. Não é toda LDL que é o problema. Nós vamos falar disso um pouco quando falar de gordura. Só LDL glicada, oxidada, modificada, que ela vira uma lata velha circulante no seu corpo, na sua circulação,
tem lesão endotelial, tem inflamação, e aí vira a placa de ateroma. Resumindo aí. Então, a glicação gera todo esse processo e ela é o gatilho para a inflamação. Inflamação endotelial, e a inflamação crônica. As doenças crônicas degenerativas se manifestam no meio inflamado. O câncer se manifesta no meio inflamado. Então, a gente tem que aprender a desinflamar o corpo para a gente ter longevidade e saúde. Nós vamos falar sobre isso também. Mas já estão pegando, entendendo. Para desinflamar, tem que parar de comer carboidrato simples e refinado. Tem que diminuir a glicação. E se você está nesse processo, insulina cada vez precisando trabalhar no limite, e você ele se entupindo com essa toxicidade energética, seu músculo ali cheio de glicogênio, já com gorduras ali entremeadas, o que acontece? Você fica resistente à ação dessa insulina alta. Ela cansa de trabalhar num estado tão elevado e os receptores que ela tem que atuar no tecido já não respondem mais. E aí, qual que é o próximo passo? Diabetes, doença. E a diabetes, na medicina tradicional, cai nos antidiabéticos para tentar elevar mais o nível de insulina. Então, é uma síndrome complexa, metabólica, que está relacionada, olha a base, com excesso de consumo de carboidrato. Então, pensem nisso, enxerguem carboidrato simples e refinado. Pães, bolos, biscoitos, farinhas, grãos, arroz branco, tudo que é feito com isso, todos os alimentos, massas. Então, vocês estão entendendo. Já os complexos são os carboidratos in natura, principalmente os tubérculos. Batata, batata doce, mandioca, inhame, cará, cenoura, beterraba. São bons carboidratos que eles entregam uma energia de uma forma lenta, tem que passar por um processo digestivo, tem vitaminas, tem minerais, eles têm componentes positivos, cada um deles, e devem ser usados, sim, com moderação para aqueles pacientes que estão para ganho de massa muscular, estão praticando atividade física de forma legal e não precisam perder tanto peso de gordura. Não é para sair comendo à vontade também, não. E nunca estão sozinhos no seu prato, na sua refeição. Então, você vai associar esses carboidratos complexos com uma fonte de proteína, gordura, para que você diminua a absorção e você aumente ali o fator nutricional desse prato. Ok? Então, a gente entende sobre carboidrato simples, complexo, os malefícios do consumo desses carboidratos simples, metabolismo, glicação, resistência insulínica e os gatilhos, inflamação e doença. A gente fecha aqui, então, esse tema de carboidratos, partindo depois para proteínas e gorduras.